Fala pessoal, saudações rubro-negras. Foi difícil, foi complicado, mas o Flamengo conseguiu sair com a vitória, né? E continua aí na disputa. O Internacional ganhou o Vasco por 2-0. Chama atenção até aí pro lance do. Teve um lance aí que eles mostraram, por exemplo, o primeiro gol do Flamengo com o Ilharão, eles mostraram aquela linha, né? Aparece uma linha azul e uma linha vermelha para poder mostrar se houve impedimento ou não do jogador, né? E aí, no jogo do Flamengo, essa linha apareceu, né, mostrando que o gol do William Arão foi um gol legal. Já no jogo contra entre Vasco e Internacional, o primeiro gol do Internacional com o Rodrigo Dourado foi um gol de cabeça bem parecido com a jogada do Flamengo, só que o VAR não conseguiu funcionar lá. Parece que as linhas ficaram tortas e aí, na dúvida, eles decidiram por marcar o gol, né? Uma coisa que a gente vê que é uma falta de organização, né, da CBF e do VAR, né, de muito bagunçado mesmo o futebol, ainda mais num momento desse decisivo de campeonato. E falando aqui sobre o jogo, no primeiro tempo, aos 9 minutos, teve o escanteio onde o Arrascaeta bateu, o Willian Arão cabeceou, e aí saiu o gol do Flamengo 1-0. Aos 13 minutos teve uma falta no Gabigol, né, por trás, que o jogador do Corinthians, se não me engano, Gustavo, chegou por trás do Gabigol, no tornozelo direito dele. Era para cartão amarelo, o juiz não marcou, só deu falta. Teve um lance aos 19 e 11, gol do Corinthians, gol do Léo Natel, foi uma jogada bonita ali. Esqueci quem foi que armou a jogada, foi um bolão que ele meteu pro Léo Natel e aí ele foi lá, colocou no cantinho e aí empatou o jogo. E aí, depois que o Corinthians empatou essa partida, o jogo começou a ficar um pouco mais equilibrado, né? Na minha opinião, eu vi dessa maneira. E aos 24 e 31, teve um lance ali que o Arrascaeta ele poderia ter tentado armar melhor a jogada. É onde eu começo a falar que o Flamengo perde muitas chances claras de gols, né? A gente entende quando tem um lance aí em que a jogada é mais difícil de finalizar, mas chances claras é complicado, né? É... Deixa eu ver aqui, teve um outro lance. Teve um lance de falta, onde o Arrascaeta pegou do lado direito, que ele foi bater a falta, e o Otero ficou pertinho da bola, né? Ficou muito próximo da bola, e aí, inclusive, até o banco do Flamengo começou a reclamar, porque na hora que o Arrascaeta foi cruzar para o meio da área, o Otero estava tão perto que a bola bateu na cabeça dele e foi para escanteio, né? Um lance que claramente o juiz deveria ter mandado aí voltar ou advertir do jogador, porque não pode acontecer isso, né? O jogador muito próximo, enfim. E aos 40 minutos do primeiro tempo, o Cássio ficou com a bola uma eternidade lá dentro da área para bater o tiro de meta. E aí todo mundo ficou reclamando porque já tinha passado muito mais daquele tempo normal que a gente dá regulamentar aí pro goleiro bater o tiro de meta. E aí ele não levou advertência, não levou nada, né? Nenhum cartão amarelo, não aconteceu nada. No segundo tempo, aos 5 minutos e 22, teve aconteceu lá um ano, ficou praticamente um ano para bater a falta o jogador do Corinthians e o juiz não fala nada, não adverte, né? Não precisava nem dar cartão, mas pelo menos advertir, falar, pô, vamos, tá demorando muito, né? Tudo bem que é normal o time dar uma catimbada, né? Mas não tanto assim do jeito que o Corinthians estava fazendo. E aí depois disso o jogo começou a ficar aquela catimba o tempo todo, né? Não só da parte do Corinthians, mas do Flamengo também, né? E que chegou a fazer o gol. E aí o gol até que foi complicado, porque eu acho que o VAR também deu mole, não só no jogo do Internacional, mas nesse lance aí do segundo gol, onde o Gabigol fez o gol, né? Onde eu fico. Desculpa, pessoal. É onde eu fico chateado com o VAR,
Por quê? É muito frustrante você ver que às vezes o seu time é prejudicado ou ajudado por causa desses tipos de lances, né? O que acontece? Eles disseram, mostraram lá, falaram que não houve impedimento, né, do passe do Everton Ribeiro porque o Fábio Santos dava condição. Né? Então é complicado porque, por exemplo, eu preferia a antiga regra, porque se o jogador estivesse na mesma linha, né, não era impedimento. Agora eles ficam com esse negócio, o jogador estava com o nariz, a pontinha do nariz à frente, né, tava com a pontinha do pé, aí disseram que o Fábio Santos estava com a pontinha do pé dando condições para o Everton Ribeiro. Enfim, aí acaba ficando uma coisa chata, né? Porque alguns se sentem prejudicados com seus times, né? E de fato, algumas vezes são prejudicados, né? E ficou aí esse lance que gerou uma certa polêmica, porque deveriam ter mostrado também a linha azul e vermelha ali do impedimento para saber se houve ou não, né? E o lance demorando uma eternidade para ser revisado, né? O juiz parou muito tempo para ficar revendo os lances, né? O lance do primeiro gol lá do Arão, onde foi claramente um gol sem impedimento nenhum, lance polêmico nenhum. E o juiz demorando uma eternidade para decidir o que ia dar, né? E para no final do primeiro tempo dar apenas 4 minutos. Aí chega no segundo tempo deu 8, né? Sendo que ele também parou. E aí o jogo ficou catimbado, tanto da parte do Corinthians quanto da parte do Flamengo também. Aos 23 minutos e 6, teve um passe errado lá do Arrascaeta, uma outra chance claríssima, né? Onde eu falo que muitas vezes o Flamengo peca nas finalizações claras, as chances de gols, quando os jogadores chegam de frente para o gol e perdem aquela chance clara, né, de gol, ou naquele momento ali, aquele último passe, né, aquela jogada de criação para deixar o jogador na cara do gol, e o Arrascaeta fez isso aos 23 minutos e 6. Aos 28 e 11, teve uma outra chance claríssima onde o Gerson veio, driblou todo mundo, ia fazer até um golaço. Aí depois, no final, ao invés de chutar, estava de frente para o gol do Cássio, ele foi e tocou a bola, e aí o zagueiro do Corinthians se recuperou, e o Flamengo perdeu uma outra chance claríssima de gol, onde poderia ter ficado tranquilo, né? Ampliado o placar aí e ter ficado mais tranquilo. Aos 43 e 11, o Vitinho também perdeu uma chance claríssima. Fez o mais difícil, que foi driblar o zagueiro do Corinthians. Aí quando chegou de frente pro gol, bateu com a perna direita, bateu todo sem jeito, né? E bateu para fora. E aos 47 e 10, o Pedro também perdeu uma chance claríssima de gol, né? Onde você vê que o Flamengo pode ficar mais tranquilo se souber aproveitar mais as finalizações. E isso em algum momento pode acabar prejudicando o Flamengo, principalmente nessa reta final de campeonato aí. Queria saber o que vocês acharam do jogo. Quero ver se o Corinthians vai jogar com essa vontade contra o Internacional, né? Que o Corinthians ainda joga contra o Internacional, né? Jogou muito contra o Flamengo, mas vamos ver se vai jogar contra o Internacional. E agora é o Flamengo dar o melhor de tudo aí, o melhor possível para poder ganhar do Inter. O Vasco, eu já não contava com vitória do Vasco, porque primeiro o Vasco, o torcedor do Vasco, ele se incomoda mais com o Flamengo do que qualquer outra coisa, né? Para não ver o Flamengo ganhar, acho que ele prefere ver o Vasco perder, se bobear, né? Então, por mim, que o Vasco seja rebaixado, né? Junto com o Botafogo, já vai tarde, né? E aí é bom que o Flamengo vai seguindo o seu caminho aí, deixa eles para lá, né? E o negócio agora é o Flamengo focar totalmente contra o Internacional, tentar. O Flamengo precisa realmente vencer esse jogo, né? E se vencer esse jogo, não significa que acabou tudo, não. Porque, se eu não me engano, o Internacional está com 69 pontos, o Flamengo está com 68, né? Se o Flamengo ganhar o Internacional, o Flamengo vai a 71, né? Mas se o Flamengo perder para o São Paulo e o Internacional vencer o último jogo, aí as coisas podem se equilibrar, porque aí o Internacional iria para 72 pontos
e o Flamengo ficaria com 71. Ou seja, a rodada vai... A rodada a gente só vai saber mesmo lá na última rodada quem vai ser o campeão. A não ser que o Internacional perca para o Flamengo e perca ou empate o último jogo, né? E aí ficaria bom para o Flamengo. Mas é bom não contar com isso não, porque vamos ver aqui, ó. O Internacional vai jogar contra o Flamengo e depois vai jogar contra o Corinthians, né? Mas ele joga contra o Corinthians em casa, né? O Flamengo já é um pouco mais complicado. Ele vai jogar contra o Internacional e depois ele vai jogar lá na casa do São Paulo, né? E a gente sabe que o São Paulo gosta de jogar contra o Flamengo, né? Não joga contra ninguém, mas contra o Flamengo quer jogar. E aí é aquilo, né? O São Paulo pode complicar o Flamengo aí nessa tabela. Mas vamos ver aí o que vai acontecer, né? Espero que o Flamengo possa realmente ganhar o Inter, independente de outros resultados ou não, mas precisa ganhar o Internacional, de preferência de goleada, para aumentar o saldo de gols aí e garantir o resultado. Falou, galera. Saudações rubro-negras.